Olá, meu nome é Diego e o tema da aula de hoje é passando de processadores para multiprocessadores. Aqui nós temos uma frase bem interessante do Brian Hayes, que ele diz o seguinte: até agora, lembrando que o agora dele é 2007, ele diz o seguinte: a maioria dos softwares tem sido como música escrita para um solista. Com a geração atual de chips, estamos adquirindo alguma experiência com duetos e quartetos e outros pequenos grupos. Mas compor um trabalho para uma grande orquestra e coro é um tipo de desafio diferente. O que ele está querendo dizer para nós com essa analogia, né? Ele está dizendo para nós o seguinte, que fazer software, programar, criar um programa para um único processador, tranquilo, é o que tem sido feito. No caso, para explorar, através da programação, explorar ali, ou seja, um dual core, um quad core, e alguns outros tipos de agrupamento como nós temos hoje, ainda estamos adquirindo essa experiência. Agora, quando nós falamos para explorar lá 60 núcleos, cento e poucos núcleos, milhares de núcleos, aí é que está o grande desafio. Como criar um programa, explorar esse desenvolvimento de software para explorar toda essa possibilidade de hardware. É claro que existem várias formas de se fazer isso, linguagens diversas já preparadas para esse tipo de coisa, mas ainda não é uma prática, continua sendo um grande desafio, certo? Achei bem interessante essa frase para colocar na nossa aula de hoje. Que é o seguinte, esse gráfico ele apresenta o desempenho relativo ao VAX 11780, de 5 MHz, está medido pelo Benchmarks SpecInt, um tipo de benchmark que nós vamos ver como é que funciona aí nas próximas aulas. Bom, o que nós podemos entender disso aqui? Que antes de meados aqui da década de 80, começando aqui, por exemplo, em 78, o crescimento do desempenho do processador ele foi, em grande parte, controlado pela tecnologia, ou seja, os recursos que existiam na época. E teve uma média aí de crescimento de 25% ao ano. Já o aumento no crescimento para 52% ao ano, desde então, desde que isso aconteceu, ele é atribuído a ideias arquiteturais e organizacionais mais avançadas. Então, nesse período aqui compreendido de 86 até parte aqui de 2002, o que significou que o desempenho aumentou por um fator de cerca de 7 vezes mais alto, nesse período aqui em 2002, até 2002, do que teria tido se permanecesse com essa taxa de 25%. Observe essa curva, é uma curva bem, quase que não existia, meio que uma reta, com pouca significância aqui com relação ao desempenho, Depois houve um salto significativo e esse salto permaneceu algo significativo até aqui, Até aqui em meados aqui de dentro de 2002 até 2004, Provavelmente aqui 2003. Então aqui, a partir de 2002, se nós observarmos, esse crescimento tem sido menor do que lá no início, Mas por que então que esse crescimento do desempenho não se manteve na mesma proporção? Não quer dizer que nós não tenhamos tido aumento, Isso, pelo contrário, tivemos grandes aumentos, mas comparando com o aumento dos anos anteriores, ele foi menos expressivo, em torno de 22% ao ano. Por quê? Porque nós tivemos aí o problema, apresentado o problema da potência, Então chegamos a um momento que comercialmente é inviável você trabalhar com a potência maior, Outra questão, que foi possível ainda continuar, nós tivemos aqui o paralelismo, em nível de instrução. Então que foi possível também
fazer um ganho, mas ainda não tem sido muito explorado, né? Então esse paralelismo aqui também ele proporciona um aumento, em outros momentos ele também proporciona, né, até que essa barreira de implementações seja mudada, ele é um item ainda a ser considerado. E a latência de memória, né? Latência de memória, então a técnica utilizada até hoje tem sido, né, para que haja esse crescimento, foi trazer o máximo de memória para dentro do processador através das caches, né, para poder continuar tendo ganho de desempenho, porque a busca até a memória principal ela continua sendo muito custosa, tá? Então a latência de memória é um item aí para ser ainda muito explorado, assim como a potência e também o paralelismo em nível de instrução. Sobre os multiprocessadores, nós temos aqui os microprocessadores multicore. Quando nós falamos microprocessadores multicore, quer dizer que é um chip de silício, né, que contém ali na sua organização mais do que um processador, certo? Por isso multicore, né? Core, lembrando que core é a mesma coisa que núcleo, tá? Núcleo, né, de um processador seria o processador. Então um processador com dois núcleos seria um chip, né, de microprocessador contendo dois processadores nesse mesmo chip, tá? Utilizar essa forma para a gente ter ganho, né, de velocidade é algo a ser explorado, certo? Porque a maioria das vezes esse processador multicore acaba sendo para a gente algo transparente, né? Tanto para um usuário, quanto para um programador, para o compilador, né? Porque o seu código foi elaborado pensando numa execução sequencial, né? Então, o fato de ter mais do que um núcleo acaba não sendo explorado no tempo de resposta, sim no throughput, né? Então, se você tem ali uma taxa, né, de processamento e onde você pode fazer essas tarefas paralelas, você precisa ter essa programação explicitamente paralela, né? Então, se comparado com paralelismo em nível de instrução, que é essa organização, né, quer dizer o quê? Que o hardware executa várias instruções de uma vez, né? Isso é o culto do programador, certo? Agora, se eu quero explicitamente ter a programação paralela, né, então eu tenho aqui algo difícil de se implementar, que é a arquitetura, né? O que vai ter que ser feito ali no compilador, né? O que na linguagem de programação, o que vai ter que ser mudado nessa forma de se programar. Então, uma programação para o desempenho, né? E para isso é necessário você balancear a carga entre os cores. Então, imagine que você tem uma tarefa sendo programada. Em determinado momento, a resposta dessa tarefa vai ser utilizada como input da próxima tarefa. Então, como que nós vamos balancear esse processamento de forma que essas tarefas terminem, né, no mesmo prazo de tempo, no mesmo tempo de resposta, né? Então, essa tarefa de balancear a carga entre os cores, ela é complexa, ela é difícil. Otimização de comunicação e sincronização, né? Ou seja, quando vai receber esse dado de resposta, quando isso vai ser alocado na memória, quando vai ser buscado da memória esse item, né? Então, gerenciar, né? Ou seja, orquestrar todos esses fatores aqui envolvido, né, na programação explicitamente paralela é uma tarefa que requer muito treinamento, requer conhecimento da organização do processador, né, para que possa ter então uma arquitetura preparada para explorar esse formato aqui da organização do computador. E assim, nossa próxima aula será benchmarking. Até lá!